Surpreendidos pelo áudio vazado de Ramagem, fica nítida a extensão do aparelhamento corrupto do ex-presidente, enquanto a máfia da rachadinha bolsonarista bate cabeça nas explicações sobre a gravação e o STF recebe denúncia de golpismo contra o controlador-geral da República de Jair Bolsonaro. Veja neste vídeo como o ex-mandatário aparelhou a alta cúpula dos órgãos fiscalizadores do Estado para impedir que investigações contra o seu governo fossem realizadas. Na gravação liberada por Alexandre de Moraes nesta segunda-feira, o ex-mandatário diz abertamente em acionar o chefe da Receita Federal para anular investigações contra rachadinhas de Flávio. Já na PGR, Augusto Aras foi alertado por Carmen Lúcia sobre o uso da ABIN para beneficiar o filho do ex-presidente. Mas o procurador de Bolsonaro nada fez. Fique conosco até o final, mas antes não esqueça de se inscrever na Mídia Ninja e ajudar o canal do YouTube a bater 1 milhão de seguidores. Vamos às notícias. A advogada Juliana Bierenbach, que representou Flávio Bolsonaro nos casos de rachadinha em 2020, afirmou ter recebido 3 relatórios de sua ex-sócia, Luciana Pires, com as orientações de como buscar a nulidade dos processos contra Flávio. A declaração de Juliana, dada na manhã desta terça-feira ao jornalista Guilherme Amado, casa com a informação anterior de Luciana Pires, na qual afirma que recebeu tais relatórios direto das mãos do ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem. Tanto a fala de Juliana quanto a de Luciana Pires formam o quebra-cabeça do plano de Jair Bolsonaro, Augusto Heleno e Alexandre Ramagem de utilizar informações sigilosas para tentar blindar o filho do ex-presidente de investigações na Receita Federal em 2020. O ex-presidente Jair Bolsonaro e a advogada de Flávio Bolsonaro, Luciana Pires, afirmam na reunião gravada por Ramagem que o advogado Frederic Vassef, outro representante da família, fez pagamentos para o médico de Fabrício Queiroz. Durante a conversa, a advogada relata ao ex-presidente ter visto um relatório do COAF indicando o pagamento. Bolsonaro pergunta como foi efetuado e a advogada responde que foi por meio de transferência bancária, ao que Bolsonaro questiona. Qual é o problema? Entretanto, o pagamento complica ainda mais a vida do clã Bolsonaro, dado que Fabrício Queiroz é apontado como o operador da rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro, à época em que ele era deputado estadual no Rio. O STF recebeu um pedido para investigar supostas ações golpistas da Controladoria Geral da União durante o governo de Jair Bolsonaro. A informação foi divulgada pelo jornalista Guilherme Amado, do site Metrópolis. O chefe do órgão à época, Wagner do Rosário, hoje é controlador-geral do governo Tarcísio. Em São Paulo, a denúncia deriva de uma representação do Ministério Público contra Rosário, que foi apresentada por deputados do PSOL. Na denúncia, os autores alegam que a CGU, sob comando do governo Bolsonaro, teria sido utilizada para fins políticos e antidemocráticos, desviando-se de suas funções institucionais de controle e fiscalização. A investigação busca apurar se houve uso indevido da CGU para favorecer interesses do ex-presidente e seus aliados. O ex-procurador-geral da República, Augusto Aras, foi informado sobre o uso da Agência Brasileira de Inteligência para anular o caso Queiroz e não tomou nenhuma ação a respeito. A apuração do jornalista Guilherme Amado dá conta de que, no fim de 2020, a ministra do Supremo, Carmen Lúcia, determinou que o PGR, indicado por Bolsonaro, investigasse o uso da ABIN para anular as investigações sobre a rachadinha operada por Queiroz no gabinete de Flávio, quando o agora senador ainda era deputado estadual no Rio. A este caso de omissão de Aras, soma-se a suspeita de que ele teria feito o mesmo quando arquivou o relatório final da CPI da Covid. Hoje, líderes do governo Lula buscam tirar da gaveta do relatório que indiciou Bolsonaro e seu entorno pelos crimes cometidos durante a pandemia de Covid. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo confirmou o registro de um boletim de ocorrência feito por Regina Nunes, esposa do atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, por violência doméstica. O registro foi feito em fevereiro de 2011, acusando o prefeito de agressões físicas e ameaças. Este documento veio à tona durante uma sabatina conduzida pela Folha e UOL, na qual Nunes negou a veracidade do boletim, alegando ser forjado.
No entanto, o registro é real e o caso foi denunciado na 6ª Delegacia de Defesa da Mulher e encaminhado à Delegacia de Embu Guaçu, responsável pela área dos fatos. O registro consta nos sistemas da Polícia Civil e foi confirmado por Regina Carnovale Nunes anteriormente. Agora fique com a fala do senador Humberto Costa durante rodadas de discursos parlamentares no Senado nesta terça-feira. Filiado ao PT, Costa faz duras críticas contra Bolsonaro após revelado áudio gravado por Ramagem e traça o fio histórico das 3 investigações que miram crimes praticados pelo ex-presidente enquanto esteve no Palácio da Alvorada. Confira. O bolsonarismo foi um câncer que por muito pouco não entrou em metástase, que por muito pouco não vergou por completo o Estado aos seus interesses escusos. Felizmente, conseguimos quase extirpá-lo, por isso ainda estão vivos. Agora, os responsáveis por essa organização criminosa precisam responder na justiça pelo que cometeram e que, na forma da lei, sejam severamente punidos por todas as ilicitudes praticadas. Além desses temas a que me refiro hoje, é bom lembrar que existem mais 3 investigações que envolvem diretamente o ex-presidente da República e que criaram uma verdadeira estupefação na população brasileira. O primeiro é o da fraude em relação às vacinas, para que assim pudesse ele, sua família e assessores entrarem nos Estados Unidos sem que fossem impedidos de fazê-lo por falta da vacinação. Esse inquérito já está bastante avançado e há provas contundentes da participação do ex-presidente nesse processo. O segundo diz respeito à venda de joias, que faziam parte do patrimônio do Estado brasileiro. E aí também há provas em profusão, além da própria delação do ex-assessor direto, ajudante de ordens do presidente e de seu pai. Porém, as provas materiais são diversas, entre elas também mensagens encaminhadas pelos celulares em que o ex-presidente autoriza a venda de joias que foram dadas ao povo brasileiro, ao Estado brasileiro. Além desses 2 processos, o processo que investiga o 8 de janeiro, onde também está patente a participação direta do ex-presidente da República. E o que todos nós esperamos é que essas pessoas sejam severamente punidas para que possamos afirmar aqui os princípios constitucionais da democracia no nosso país, da luta contra as ações criminosas realizadas por integrantes de um governo e pelo seu chefe principal.